Um deserto árido, inteiramente percorrido pelo vento cortante e pelos uivos de rochas caindo, de repente ecoa com um estrondo enquanto uma caravana blindada o atravessa apressadamente. Dentro de uma das vans, 6 pessoas se sentam. Eles estão tremendo, seja por não estarem acostumados ao retumbar da van ou por algo mais sombrio. Um dos 2 guardas que estão com eles fala, observando que provavelmente já foram instruídos, mas que não devem sair da área designada e devem evitar palavras ou ações que possam provocar os prisioneiros. Ele só lhes dirá agora que devem exercer extrema cautela, visto que não haverá mais conversas na van depois disso. Uma mulher com um brilho nos olhos, Lala, se apresenta à pessoa ao lado dela, observando que veio para ensinar ciências. Dante Kang também se apresenta e observa que também está ali para ciências. Eles apertam as mãos, Lala achando uma boa coincidência e Dante supondo que ciências teve o maior número de inscrições. Os outros professores também começam a se manifestar um por um observando que está ali para ensinar ética, outro música. Os outros 2 ensinam matemática e arte. As sessões deles também não são tão populares. O professor de música observa que sente que pode respirar agora. Eles não disseram uma palavra até aquele momento, o que ele achou estranho. O professor de ética olha para fora, notando que todos estavam realmente tensos, pois quem poderia imaginar que acabariam ali na maior prisão do mundo, que já foi comparada ao inferno em várias ocasiões. Fogland. Lala disfarça, observando que ele não deveria assustá-los tanto assim, afinal, é chamada de prisão internacional, então o que poderia dar errado? O professor de ética observa que o fato de ser uma prisão internacional a torna ainda mais suspeita. Ela sabe a história de como Fogland surgiu? Há 50 anos, no meio de um deserto, um meteorito enorme caiu. 5 anos depois, todas as grandes potências mundiais uniram forças e construíram uma prisão em cima dele. O professor de música se anima. É por isso que existem tantas lendas urbanas sobre ela online, como a de que está lá para aprisionar alienígenas ou coisas do tipo, o professor de ética confirma. Assim ele se agacha, sua voz audível o suficiente apenas para que todos ouvissem. Um estudioso até afirmou que Fogland abria os portões para o inferno, então eles podem estar indo ensinar monstros. Dante solta uma risada abafada, perguntando se educadores como eles realmente acreditam em tais coisas. Pessoas vivem em todos os cantos do mundo, e todos têm o direito de aprender, não importa o que ou quem sejam. O professor de ética se pergunta se ele realmente não está com medo. Mesmo que os rumores sejam falsos, ainda é uma prisão internacional. Eles estão entrando. Abriga criminosos de classe mundial. Dante nega tal sentimento. São apenas pessoas que carecem de educação, ou assim ele pensa. Pelo menos enquanto os outros apenas o olham. Um guarda recebe um relatório. Um walkie-talkie os interrompe. Faltam apenas 5 minutos para entrarem em Fogland. E pelas janelas gradeadas da van, todos veem a entrada de Fogland. Uma massa imponente de aço e justiça. A entrada tem uma faixa no topo, presumivelmente feita pelos prisioneiros. Os guardas dizem aos professores que não é permitido tirar fotos e que não devem retirar seus pertences até que os tenham entregado. Dante olha em volta, pensando que mesmo que quisesse tirar algumas fotos, não conseguiria por causa de toda essa neblina. A neblina é tanta que nada é realmente visível. Bem, afinal, isto é a terra da neblina. Enquanto observam, um guarda explica que eles serão escoltados até suas salas de aula. Após entregarem seus pertences, eles serão guiados às suas salas de aula designadas e deverão seguir as instruções para a segurança de todos. Dante pensa que ele está apenas tentando assustá-los. E os professores são separados. Dante permanece calmo, mesmo que um pouco abalado pela atmosfera. Não há nada a temer, afinal é apenas um lugar onde as pessoas estão vivendo. Ele é levado para sua sala de aula, onde se depara com uma sala de isolamento que o separa completamente da turma. Ele acha que é excessivo. Ele bate no vidro reforçado à sua frente e se pergunta como vai ensinar com aquilo à sua frente. Nesse momento, um guarda abre a porta e avisa que os prisioneiros estão prestes a entrar até o fim da aula. O sinal toca. Ele não deve sair do seu lugar sob nenhuma circunstância, ou eles não podem garantir a sua segurança. Dante observa um pouco horrorizado o que está por vir. A porta da sala de aula se abre e os guardas empurram os prisioneiros para dentro. Mas estes não são apenas homens e mulheres comuns. Todos eles parecem grotescos, de outro mundo. O coração de Dante afunda enquanto seus olhos disparam de um prisioneiro para o outro. Mas eles têm que ser humanos, certo? Mesmo assim, como ele deve ensinar aquele cara que tem o pescoço levantado? Ou aquele que não tem olhos? Ele de repente se lembra do que o professor de ética disse, que eles talvez fossem ensinar monstros. Dante cai em si, pois aquilo é apenas bobagem. Ele precisa se controlar, já que pessoas vivem aqui, afinal. Ele se ajeita e pega o microfone em seu quarto. Ele se apresenta e pensa que primeiro deveria tentar uma quebra-gelo. Provavelmente havia muitas aulas divertidas como arte e música, mas ciência era a mais popular, pelo que ele entendia. Talvez eles estejam tentando construir um foguete e escapar. A piada não pega de jeito nenhum. Em resumo, ele não consegue fazer a turma toda rir, exceto um deles, o peludo, que parece bastante divertido. Dante sente que vai morrer de constrangimento autoinduzido, mas tudo bem. Em vez de foguetes, eles começarão com um tópico mais fácil e divertido. A aula de hoje é sobre se aproximar da natureza. Em cima de todas as suas carteiras, eles têm o que é chamado de batata doce.
Esta é geralmente uma lição para alunos do ensino fundamental. A maioria dos criminosos de renome mundial são membros de gangues criados em sociedades criminosas, portanto, este tipo de experiência lhes será desconhecido. Naturalmente. A princípio pode parecer trivial, mas com um copo pequeno, água e um pouco de atenção, eles verão a batata doce crescer e então certamente aprenderão o valor da vida. Ele continua sua explicação. Todos eles em Fogland são classificados como criminosos perigosos, mas mesmo assim, hoje eles vieram aprender que são como esta batata doce, porque têm uma capacidade infinita de crescer independentemente do seu ambiente. Assim, a partir de hoje, eles tentarão cultivar batatas doces. Um deles se anima. O prisioneiro, cuja cabeça se parece exatamente com uma batata doce, pergunta se ele também é um. Dante não quis dizer isso dessa forma. Ele nem sequer viu a forma da cabeça antes de dizer isso. Ele de repente para de explicar ao ouvir e ver um monte deles simplesmente mastigando as batatas cruas. Dante lhes diz para não as comerem, pois deveriam vê-las crescer. Mas então se detém e pensa: o que são essas pessoas, afinal? Mesmo assim, eles não vieram involuntariamente. Então, por que diabos eles estão aqui se não para aprender? De repente, um deles chama sua atenção, dizendo para ele parar de falar besteira e ensiná-los a fazer neblina logo. Dante fica um pouco surpreso, mas liga os pontos. Este lugar tem muita neblina, mas será que eles estão curiosos sobre como ela é criada? O prisioneiro fica irritado. Sério, um cientista que não conhece neblina. Dante observa que ele é apenas um professor, notando que isso deve ser alguma piada que ele está tentando fazer. Mas de repente, o vidro reforçado à sua frente se estilhaça em uma formação de teia de aranha. Enquanto o prisioneiro pressiona a cabeça contra ele, Dante grita claramente extremamente surpreso com o que acabou de acontecer e relata aos guardas observando que um prisioneiro está quebrando o vidro. É então que ele se lembra, no entanto, este não era vidro reforçado? Antes que ele possa pensar mais sobre isso, os guardas arrombam a porta, rifles em punho, e eles dizem a Dante para se abaixar, e com isso, abrem fogo todos de uma vez. Nos prisioneiros, crivando-os de chumbo. Enquanto Dante se encolhe atrás do vidro, vendo as balas serem disparadas sem parar, ele esmurra a porta, exigindo que parem. Mas um guarda lhe diz para manter a posição até que todos sejam executados. A respiração de Dante ficou ofegante. Ele pergunta se eles realmente vão matar todas aquelas pessoas, mas eles não podem. Não importa o que fizeram, eles não podem simplesmente tirar suas vidas. Ele se cala enquanto o prisioneiro sem olhos simplesmente agarra um dos guardas que o seguravam com apenas uma mão antes de esmagar seu crânio através de seu capacete reforçado. Vísceras se espalham enquanto os prisioneiros, que mais parecem bestas, dilaceram os guardas sem qualquer valor pelas vidas que ceifam. Eles não se importam afinal. Dante começa a hiperventilar. Seus olhos se semicerram enquanto os últimos vestígios de consciência o abandonam. Antes disso, porém, ele vê um único prisioneiro que nem sequer tocou sua batata e permaneceu perfeitamente imóvel. Acontece que aquele prisioneiro o viu também. Prisioneiro 182. De repente Dante começa a despertar, remexendo-se. A primeira coisa que ele vê é um ventilador, que provavelmente nunca funcionou, e ao lado dele, alguém agachado. Ele abre melhor os olhos, revelando que a pessoa é um prisioneiro que o observa enquanto ele se levanta, com os olhos azuis a penetrar os seus. Eles permanecem assim por um tempo, até Dante perguntar quem ele é. É quando ele olha em volta e percebe que está preso aqui neste lugar. Ele pergunta onde é, e o prisioneiro diz que é a casa dele. Dante está confuso, mas enquanto o olha, sua mente começa a se estabilizar, e ele percebe que realmente está diante de um prisioneiro. No entanto, ele se pergunta o que havia acontecido antes. Ele só se lembra do motim, dos guardas que entraram atirando nos prisioneiros e de como eles foram brutalmente mortos. E ele, naquele momento, desmaiou. Dante pergunta se aquilo é dentro da prisão, o que faz o prisioneiro acenar com a cabeça. Então ele pergunta se aquilo é Fogland, o que faz o prisioneiro acenar com a cabeça novamente. Dante começa a formar uma ideia do que aconteceu. Foi ele quem o trouxe aqui? O prisioneiro acena com a cabeça novamente e coloca a batata que pegou na aula na frente dele. Ele quer que ele o ensine a cultivar batata doce. O mundo de Dante desaba sobre ele. Ele pensou que aquilo era apenas ignorância, mas isto está fora dos limites do bom senso. Ele começa a tremer de raiva. A respiração dele fica superficial enquanto ele começa a gritar. Ele o trouxe aqui por causa de algo estúpido, como cultivar batata doce. Por causa de batata doce de merda. Ele o arrastou para um covil de psicopatas. A mente dele está em turbilhão. Isso é perigoso. O professor de ética estava certo. Essas coisas não são normais. Eles rasgam e dilaceram até não sobrar nada. Ele vai morrer. Ele realmente vai morrer. Ele olha para o prisioneiro pensando que ele está escondendo algo atrás das costas. Com a mão direita, sua mente se estabiliza. Dominado pelo instinto, ele atinge o prisioneiro com o ombro, fazendo-o cair no chão antes de apertar as duas mãos em sua garganta. Ele pensa que o pegou. Este cara, comparado aos outros, não é nada. Se ele mantiver a calma, pode lidar com a situação. Agora ele só precisa tirar a arma dele. Ao procurar, ele vê que o prisioneiro não tem, na verdade, nada na mão direita. Simplesmente sumiu.
Ele se acalma e amarra o prisioneiro à cabeceira da cama com a gravata. Ele pede desculpas pela violência, mas ele se colocou em perigo por causa da sua estupidez. Ser sequestrado enquanto está na prisão é absurdo. Ele quer cultivar batata doce, certo? Ele pede desculpas, mas não pode ensinar algo tão sem noção. Ele diz para apenas comer e se pergunta quando os guardas virão ou quando é a hora da refeição, pelo menos. Ele olha para fora, pensando que depois de tanto caos, a prisão deve estar em alerta máximo. As forças de segurança provavelmente estão procurando por ele, e assim que ele vir um guarda ou alguém, ele poderá sair. Infelizmente para ele, porém, por causa do nevoeiro intenso, ele não consegue ver absolutamente nada à sua frente. Ele começa a gritar, pedindo ajuda enquanto empurra a porta. Mas então ela se abre de repente com um clique. Enquanto ele se pergunta por que a porta de uma prisão está aberta, ele sai e vê onde realmente está. Este lugar é mais parecido com uma favela, e logo abaixo dele há inúmeros outros edifícios semelhantes, todos construídos ao longo de uma grande cratera. Ele cai de bunda, pois não há como, de jeito nenhum, isso ser uma prisão. Ele está em pânico novamente, gritando, perguntando onde o levou. De repente, 182 empurra a mão sobre a boca dele e manda-o calar a boca. Ele tem gritado sem parar e isso está atraindo atenção. Ele não pode sair deste lugar, então deveria apenas calar a boca e viver. Dante não consegue acreditar no que está ouvindo. Viver aqui neste maldito lixão, ele é um cidadão. Ele não pertence aqui. Ele não é como a escória da sociedade que vive aqui. Não como ele. De repente, um prisioneiro gordo surge sobre eles, fazendo Dante apenas encará-lo. Ele vê seu corpo cicatrizado e sua expressão ilegível. Dante começa a chorar um pouco, percebendo que aquilo não era direcionado a ele. E 182 olha para o prisioneiro, perguntando o que ele estava olhando. Antes que Dante possa reagir, o prisioneiro gordo o soca e ele acaba seminu no chão de 182. 182, que volta a dizer que o mandou calar a boca? Dante lhe diz que a culpa é dele. Agora até as roupas dele sumiram. Por que ele continua fazendo coisas estúpidas que os metem em encrenca? Será que ele realmente não pensa? Por que ele arranjou briga com um monstro como aquele quando ele nem sequer tem um braço? De repente, 182 se levanta de onde estava sentado, fazendo Dante pensar que ele tinha falado demais. 182 se despindo lentamente também não ajuda a situação. Ele se desculpa imediatamente, pensando que estava prestes a se tornar a noiva de alguém. No entanto, em vez disso, 182 entrega seu macacão a ele e diz para ele vesti-lo. Dante fica impressionado com o que acabou de acontecer, mas também com o corpo de 182, que está coberto de cicatrizes e é tonificado. Ele é lentamente vestido com o macacão, pensando que deveria ser mais cuidadoso. Ao fechá-lo, Dante percebe que, se usar isso, a equipe de resgate talvez não o reconheça. Enquanto esse 182 vasculha seus pertences, ele lhe diz que não há nenhuma equipe de resgate procurando por ele. Todos os guardas foram mortos. É melhor que ele não se destaque dos prisioneiros. É assim que as coisas são em Fogland. Ele lhe entrega outro macacão, um bem mais sujo, e observa que eles deveriam ir comer. Dante, ao ouvir isso, percebe algo. Já que é hora da refeição, então talvez ele possa encontrar um guarda dentro da cidade-prisão. O prisioneiro gordo de antes está cantando alegremente enquanto o macacão que ele pegou veste perfeitamente, como se tivesse sido feito para ele, e os óculos que ele tinha também. Eles pareciam muito legais, talvez ele devesse pegá-los também. De repente, alguém o chamando de amor pergunta onde ele conseguiu aquela roupa. O prisioneiro gordo imediatamente se curva o máximo que pode e explica que encontrou um nerd na Vila Tofu. Um nerd de óculos que acabou de se mudar. O chefe entende, então era lá que ele estava. Então o prisioneiro gordo admitiu que ousou usar roupas chiques. Então ele as pegou porque eram bem fofas. De repente, o chefe empala a cabeça do gordo com sua lâmina, fazendo-o cair morto no chão. Ele não se dá ao trabalho de limpar o sangue em si. Ele apenas sorri ao finalmente encontrar quem procurava, o querido professor deles. Dante olha ao redor e vê apenas uma floresta de cimento espesso com moradores que parecem camuflagem e com olhos de feras famintas. Ele caminha, um pedaço de vergalhão na mão, bem ao lado de 182, perguntando-se se essas coisas são realmente humanas ou apenas feras. Isto é Fogland. No início parecia uma prisão, mas é mais como uma selva. Ele pergunta se isto é realmente uma prisão, já que é estranho demais. Quem construiu isto? 182 apenas pergunta. O quê? Fazendo Dante aumentar o tom de voz, observando que é estranho. As pessoas andam livremente, algumas delas até parecem bêbadas, além daqueles 3 ali. Ele quer saber se aqueles são apenas decorações ou algo assim. Fogland foi construída pelas Nações Unidas. Como um lugar como este pôde se transformar num inferno? 182 manda-o calar a boca, pois a sua voz está muito alta. Dante se questiona, perguntando-se o que está fazendo, porque ele espera que o outro explique as coisas com gentileza. Isso é Estocolmo? O sujeito ao lado dele é um sequestrador, e os olhos dele são parecidos com os dos outros. Ele é igualmente perigoso, portanto não deve confiar nele. Eles seguem para um lugar chamado Salão Chow, onde de fato as pessoas estão comendo e de forma bem normal, por sinal. Dante também pega uma bandeja e fica confuso com a normalidade de tudo. Ele dá uma espiada além da fila e avista algo. Um guarda de verdade, um guarda pra valer entre os prisioneiros. Um sorriso surge em seu rosto. Ele não consegue acreditar. Ele se acalma, porém, já que ainda parece ser apenas um detento. Ele precisa agir da maneira mais civilizada possível.
Ele mostrará a este homem que é diferente desses monstros. Depois que o 182 pede presunto extra e lhe é negado, é a vez dele. Ele pergunta ao guarda se ele é um guarda e ele diz que sim. Dante se aproxima, notando que ele é um professor designado para o projeto de educação de detentos. Ele foi sequestrado durante a rebelião pelo homem mascarado à sua direita que pode ouvi-lo perfeitamente. Ele provavelmente sabe que houve uma rebelião. Se não, ele deveria contatar seus superiores imediatamente, pois eles devem estar procurando por ele. De repente, Dante vê um fio de baba saindo da boca dele e olha nos olhos dele apenas para não encontrar praticamente nada. Antes que ele possa perguntar o que está acontecendo, o servente o atinge na cabeça e lhe diz para sair se não for pegar nada. Dante tem apenas sua bandeja cheia de coisas básicas e... enquanto outro prisioneiro come dela, ele observa completamente derrotado. Ele se pergunta o que aqueles olhos significavam. Será que aquele cara não era um guarda? Não, ele estava usando um uniforme de guarda. Ele até tinha um crachá. No entanto, ele não está vendo nenhum outro guarda ou oficial. Estão procurando por ele? Qual é a situação? No fundo do seu coração, ele percebe que algo está extremamente errado e que ele está de fato ferrado. Desse jeito, ele ficará preso para sempre, assim como este bastardo ao lado dele. Ele liga para 182 como estudante e observa que queria cultivar batatas doces, certo? Este é o seu último recurso. Ele vai ensiná-lo a cultivar batata doce o quanto ele quiser. Mas em troca, ele quer ajuda para sair daqui. Ele decidiu usar sua estupidez. Mas, infelizmente, 182 não é tão estúpido quanto ele pensa, e pergunta se ele o considera um idiota. Dante diz a ele que não foi isso que ele quis dizer de forma alguma. Ele disse que o trouxe aqui porque ele queria aprender a cultivar batata doce, certo? Certo. Assim que ele o ensinar, ele não terá razão para ficar, então ele irá embora, certo? 182 não diz nada por um tempo, então afirma que para sair daqui, ele tem que se tornar o líder supremo. Dante pergunta o que é aquilo, é tipo um chefe ou algo assim? 182 lhe diz que alguém como ele não conseguiria fazer isso de qualquer forma. Dante nunca quis, mas ele quer dizer que só o líder máximo pode contatar o mundo exterior? 182 levanta o garfo no ar e lhe diz para acender. Acenda ou caia. Essa é a única saída. Dante não entende. Ele deveria explicar melhor. Mas o 182 já não faz mais perguntas. Dante percebe, ele não vai ajudar afinal. Ele se levanta, percebendo que não há mais sentido em ficar perto dele. Ele vai sair deste lugar imundo e horrível agora mesmo. Ele também virá se arrepender disso, porque assim que sair não escapará do julgamento da lei. Ele se detém e começa a andar, pois lixo como ele deveria apenas apodrecer neste lugar para sempre. De repente, ele ouve alguém chamar por um professor e o seu nome especificamente. Todos se viram, e Dante é cegado pela perspectiva de uma equipe de resgate estar ali. Ele começa a gritar com lágrimas nos olhos que ele está aqui. O nome dele é Kang Dante, professor de ciências em uma escola pública, 32 anos. De repente, ele para de gritar ao ver quem o chamou. Um homem mais alto que duas pessoas juntas. E ele sorri enquanto se inclina para ficar no nível de Dante. Ele diz que realmente queria vê-lo. Ele provavelmente se lembra de que eles já se encontraram. Ele fez a aula de batata dele. Dante, sem perceber, dá um passo para trás, concordando que nunca poderia esquecer. Afinal, aquela foi a primeira vez que ele tinha visto alguém tão enorme. Os servidores e outros prisioneiros começam a tremer e a respirar lentamente, pois aquele é um dos 6 pilares da cela 0, a torre. Naquele momento, Dante se lembra de como este homem matou os guardas de segurança. Ele usou outro prisioneiro como escudo e proferiu algo sobre eles serem rudes por estarem usando armas. Nesse instante, ele enfiou a mão em sua goela larga e puxou uma lâmina, um ato inacreditável. Com isso, ele começou a dançar entre os guardas, com os gritos deles servindo de melodia. Dante cai de joelhos, completamente derrotado, e pergunta por que ele o está procurando. Tower remexe nos bolsos e observa que eles têm que continuar a aula. Ele também não está mais interessado em batata doce. Eles deveriam passar para coisas mais avançadas, como fazer neblina. Assim que os outros veem a névoa, eles a encaram como se fosse a salvação deles. E é aparentemente bem grande, por sinal. Dante se lembra de que o cara que quase atravessou o vidro perguntou a ele como fazer névoa também. Então isso é névoa, essa massa azul retorcida. Ele pergunta o que é isso, o que deixa Tower confuso. Ele realmente, verdadeiramente não sabe. Ele cerra o punho, pois não é possível que ele seja um professor de ciências. Como ele poderia não saber? Professores não deveriam saber de tudo? Dante diz a ele que nunca viu coisas assim no mundo exterior. Tower está ficando irritado. Eles tiveram aulas para isso, para a névoa. Os 6 ombros se reúnem apenas para a sua turma levá-lo de volta. Tower simplesmente o agarra, pois não importa se ele não sabe. Eles aprenderão de agora em diante, certo? Ver a coisa azul pulsante se aproximando de seu rosto assusta Dante no momento em que ela começa a se dissolver contra seus dentes. Quando os outros salivam no canto da boca, ele se afasta, pois não quer nada. No momento em que a névoa cai no chão, todos que estavam assistindo correm para pegá-la, e sob os olhos confusos de Dante, eles começam a brigar. Tower não está bravo, ele apenas ri. Porque, como ele pode ver, todos querem névoa neste lugar. É como ouro, e também uma bênção dos deuses. Um homem idoso comeu a névoa, mas mesmo enquanto os outros o empurram, ele se mantém firme.
Mesmo enquanto o mordem e dilaceram sua carne com os dentes, ele estava sorrindo. A torre, no entanto, não consegue acreditar nessas pessoas sujas da Vila Tofu, ficando tão animadas por um pedaço de névoa. Aquele velho viverá no céu hoje, pelo menos. Ou talvez ele ganhe um talento incrível se houver mais névoa disponível. Enquanto ele pergunta se está interessado, Dante sente a névoa que estava raspada em seus dentes e começa a tremer violentamente antes de vomitar tudo o que pode do estômago. Ele se pergunta por que sequer veio aqui. Por que ele sequer viria para um lugar tão terrível? Ele é burro? Ele pede timidamente à torre para deixá-lo ir para casa antes de gritar que não quer vir. Ele não consegue fazer essa merda. Ele nunca viu nada parecido com isso antes. Ele não é cientista nenhum, ele é professor. A torre diz a ele para parar de mentir. Ele viu isso em um drama. Ele viu um professor fazendo e vendendo bons remédios. Dante lhe diz que a pessoa era um professor de química. Eles são completa e inteiramente diferentes. Ele nem sequer tem um doutorado. Ele é apenas um maldito professor de ensino médio. O silêncio toma conta do refeitório no momento em que ele diz isso, quebrado apenas por Tower, que pergunta se ele é incompetente. Ele foi o primeiro a encontrar o professor. Ele pensou que tinha vencido. Ele pensou que poderia se tornar o líder supremo. Ele começa a puxar a lâmina do estômago e Dante congela. E Tower avança sobre ele, observando que não tem utilidade para bastardos inúteis. Ao ouvir isso, memórias de seu pai vêm à tona. Ele também o chamou de inútil por ter obtido um certificado de professor. Ele não queria que ele ensinasse crianças, pois ninguém na família deles jamais deixou de obter um doutorado. Ele era uma mancha no nome da família, uma criatura que não havia passado em um único trabalho em 6 anos. Sua mãe concordou que o que ele estava fazendo era fugir em vez de tentar se preparar para outra tese. Seu irmão disse a eles para pararem, já que não há nada de errado em ser professor, afinal. Eles deveriam deixá-lo fazer pelo menos isso, já que ele já está passando pelas maiores dificuldades. Ele tem reprovado no doutorado há 6 anos. Afinal, esta era sua família. Um pai famoso o suficiente para aparecer na TV, uma mãe com doutorado em Direito e um irmão que se tornou membro de uma sociedade de psicologia em tenra idade. Ele também era respeitado no púlpito, mas em casa era tratado pior que um animal. A certa altura, enquanto jantavam, Dante mostrou ao pai um documento sobre a prisão e explicou que era uma prisão das Nações Unidas. Ele vai ensinar pessoas, é organizada pela ONU e o salário é considerável. O irmão dele conhecia o lugar. É a que eles chamam de Fogland, não é? Ele achou aquilo incrível ao ouvir que todas as pessoas loucas iam pra lá. Dante disse a ele que eram pessoas, e a mãe dele perguntou por que ele iria tão longe. Ela se contenta com uma renda estável da escola. Agora o pai dele também estava confuso. Por que ele estava fazendo isso? Que tipo de artimanha ele estava tentando usar? Dante engoliu em seco e disse a ele que dar oportunidades de aprendizado a pessoas que tiveram poucas chances de aprender é algo valioso para um educador. Naquele momento, o irmão dele derramou o vinho na camisa dele e ele achou graça de quão grandioso aquilo soava. Ele deveria saber que isso não é profissional. É um impulso nascido do desejo de ser reconhecido. Não é que ele não tenha conseguido um doutorado, mas que ele está fingindo ter escolhido um caminho diferente, fingindo que está em uma missão para o bem. É por isso que ele age como se fosse igual a eles. Ele está tentando justificar a incompetência com atos excêntricos, certo? Dante perguntou por que ele julgava os pensamentos de outras pessoas como se fossem os seus próprios, mas o irmão dele observou que ele estava apenas preocupado, pois isso é imprudente, fazer tal coisa por um mero complexo de inferioridade. É apenas prova de estupidez. Agora ele acha que o irmão dele tem razão, ele foi um tolo, aquela foi uma ideia incrivelmente estúpida. Agora ele vai morrer cercado por monstros neste lugar sujo e feio, parece que o idiota sempre foi ele, afinal. De repente, porém, 182 perde o capuz e atira um garfo com tanta força no braço de Tower que ele atravessa o braço dele e se crava em uma parede próxima. Naturalmente, Tower larga sua lâmina e grita violentamente com o braço quebrado. Ele se vira, exigindo saber o bastardo que ousou trazer uma arma. Nesse momento, porém, 182 irrompe, agarrando um tufo de cabelo dele e, sob o olhar de todos, preparando um golpe mortal. De repente, o joelho dele atinge a coluna de Tower, não apenas a rachando, mas a estilhaçando completamente. Enquanto Tower começa a cair, todos ficam sem palavras, e 182 vê Tower estilhaçar o chão com seu corpo. Dante observa maravilhado, e os prisioneiros notam que um novo ombro foi quebrado, nascido neste dia. Todos avançam bem sobre o cadáver de Tower, aquele que eles temiam momentos antes e querem ouvir o nome do novo ombro. 182 apenas olha para Dante e observa que eles deveriam ir antes de agarrá-lo e sair dali. Depois de pararem de andar, Dante não consegue acreditar que está vivo. Seu corpo já havia se rendido à morte. Ele olha para 182 e pensa que ele é forte, extremamente. Ele pergunta se aquela coisa da batata doce era mentira. Por que ele sequer se inscreveu na aula em primeiro lugar? É por causa do nevoeiro? 182 pergunta se ele consegue fazer nevoeiro, e Dante nega imediatamente e pede desculpas constantemente, deixando 182 um pouco confuso. Ele explica que ele foi originalmente porque disseram que ele ganharia roupas novas. Ele apenas viu uma fila bloqueando a rua e um dos prisioneiros lhe disse que forasteiros tinham chegado. Eles disseram que iriam ensiná-los algo. Como a competição era acirrada, ele sugeriu que ele também entrasse na fila.
A princípio, 182 não queria, mas quando o prisioneiro disse que ele ganharia roupas novas, ele imediatamente entrou na fila, esperando pacientemente por suas roupas novas. Dante não esperava que essa fosse a razão dele, mas por que então ele o salvou? 182 observa que não o salvou, ele salvou as roupas novas dele. No entanto, ele nem sequer o ensinou nada, e ele também sujou as suas roupas novas, ao urinar nelas. Dante nem sequer havia percebido que era esse o caso. E depois de ir à sala de banho e adquirir roupas novas por meios duvidosos, Dante começa a lavar as roupas que recebeu, pois quer devolvê-las. Ele se pergunta, no entanto, se aquela coisa esfarrapada que ele está vestindo é uma peça sentimental ou porque ele aguardou se tinha roupas novas. 182 o olha confuso e aponta para o número nela, afirmando que é dele. Dante já sabia disso, mas por que ele não jogou fora? 182 diz a ele que tem 182 nele. É dele, e aquilo também diz 182. Ambos são dele. Dante está ficando confuso também. Será que ele quer dizer que as roupas sujas também são preciosas? Bem, ele supõe que não tem braço para lavá-las, então ele vai lavá-las para ele também. Depois de lavar tudo direitinho, eles voltam para a casa de 182 e secam tudo. Dante dá uma olhada no relógio. Já passou da hora exata, o que significa que um dia inteiro se passou enquanto preso neste lugar. A fuga à parte, os monstros chamados Shoulders ainda o procuram, com certeza. Eles podem ter descoberto o seu paradeiro através do comandante anterior, a agitação no refeitório, então ele precisa dar um jeito de sair daqui amanhã. Com o estômago roncando, ele pensa que deveria ter provado um pouco daquela sopa nojenta mais cedo. De repente, ele percebe a batata doce que 182 está guardando e pensa que pode dar uma mordidinha mesmo assim, já que não consegue cultivá-la aqui de qualquer forma. Antes que ele consiga fazer isso, no entanto, 182 atira da mão dele com um tapa e o manda ir embora. Dante, derrotado, observa que estava apenas com fome. Posso comer um pouquinho? 182 se abaixa e nega o pedido de Dante, pois é dele. Ele gravou seu número nela, afinal. Dante acha isso absurdo e pergunta se ele vai cultivá-la. Ele sequer sabe como. 182 não sabe. Mas enfim, se ele matar a batata doce dele, ele o matará em troca. Dante não consegue acreditar como esse cara é burro. O vocabulário dele está no nível de jardim de infância, e o comportamento dele seria primitivo se não fosse pelas poucas palavras que ele fala. No entanto, de certa forma, isso é bastante favorável para ele. Ele pergunta, e se aquela batata doce já tiver um destino selado? 182 pergunta por que isso, e Dante explica que ele gravou o número dele nela, e batatas ficam doentes por causa disso. É chamado de escurecimento. Ao ver a preocupação nos olhos dele, Dante insiste, observando que há uma maneira de revivê-lo, já que a troca anterior deles falhou. É difícil para ele lhe dizer isso, mas ele lhe dirá uma coisa. Ele precisa de luz solar. A neblina de Fogland é espessa o suficiente para bloquear a luz solar, então ele precisa ir para um lugar com neblina mais fina. 182 lhe diz que esta vila de Tofu tem a menor quantidade de neblina, mas Dante lhe diz que não será suficiente, já que nem mesmo as roupas secam bem aqui. No mínimo, ele deve chegar ao portão em frente à fortaleza, ou seja, a entrada para Fogland, em outro lugar. Um artesão está trabalhando arduamente, fazendo o melhor suporte possível para a torre usando metal. Naturalmente, ele está com dor e pergunta quanto tempo isso vai levar para curar. Mas um de seus homens lhe diz para não se preocupar, ele trouxe o melhor arquiteto. A torre queria que ele trouxesse um médico, mas enfim, o que diabos aconteceu lá? Seu talento se acumulou por muito tempo dentro da névoa. A força de sua coluna vertebral é provavelmente mais forte que vergalhão, especialmente a do seu pescoço. Mas com um único golpe, ele a estilhaçou. Aquele professor estúpido é inútil por enquanto, ele tem que ir atrás do pirralho agora, já que ele está definitivamente monopolizando a névoa em algum lugar. De repente, uma voz familiar observa que ele realmente encontrou o professor, afinal. É o homem de antes que atacou Dante. Os outros nem sequer notaram que ele estava lá, mas ele ignora a reação deles e acha divertido que Tal tenha tido o pescoço quebrado. Tauer não está muito satisfeito com ele aparecendo em seu esconderijo como um rato, mas o homem pensou que eles formaram uma aliança. Eles disseram que dividiriam se encontrassem o mestre. Tauer diz-lhe para parar de falar bobagens. Afinal, ele é quem se tornará o líder supremo. De repente, o homem pega o martelo do arquiteto e observa que os seus sonhos são grandes demais comparados ao talento que ele tem. Tauer diz-lhe para esperar. Ele não atacaria uma pessoa ferida, pois isso seria covarde, certo? O homem ignora os seus apelos, pois quando vê bastardos como ele, a única coisa que quer fazer é esmagá-los em pedaços. Ele enfia o martelo no pescoço de Tauer. Este é o ombro da seção 0, Round. Depois de espancar todos no esconderijo até deixá-los em pedaços, Round se vira para seu bando de cavaleiros e observa que eles terão que ir para a Vila Tofu. Com isso, todos montam e seguem pelas ruas nebulosas da prisão. Enquanto Dante e 182 caminham, Dante se pergunta o que ele tem nesta sua bolsa, pois está pesada. 182 observa que é dele, e que Dante esqueceu de perguntar, mas qual é o nome dele? 182 observa que as pessoas por aqui o chamam de um braço, mas Dante fica um pouco confuso. Ele não tem um nome? 182 repete que é assim que o chamam, mas Dante acha isso bastante incivilizado, então ele continuará a chamá-lo de 182. Ele também pergunta por que ele anda usando uma máscara.
Será que ele é um ladrão? Como ele foi parar em Fogland afinal? 182 lhe diz que ele sempre esteve aqui, mas Dante não entende. O que isso quer dizer? 182 está cansado das perguntas dele. Ele é um professor, então por que é ele quem pergunta? Dante lhe diz que ele também é humano, mas 182 não está satisfeito, pois ele também fala demais e sua voz é muito alta. Com isso, eles caminham em silêncio por um tempo, até que Dante cai de bunda e observa que eles deveriam descansar um pouco. Ele está com fome e também não tem energia. Ele se pergunta quanto falta para a entrada. Eles já estão a caminhar há 2 horas, mas continuam a ver o mesmo caminho repetidamente. 182 diz-lhe que não sabe o caminho, deixando Dante zangado. Por que é que ele só está a dizer isso agora? Será que eles caminharam 2 horas em vão? Isto é uma loucura. Ele desaba de costas, pois não consegue continuar. Ou ele o carrega às costas ou lhe arranja algo para comer se quiser salvar aquela batata doce. De repente, 182 cai de bruços e Dante levanta-se rapidamente para o verificar e vê que ele está completamente desidratado. Ele tenta acordá-lo com medo de que algo perigoso lhe possa ter acontecido, mas tem mais medo de ficar sozinho neste lugar. Ele começa a sacudir 182 violentamente, implorando, gritando para que ele acorde. De repente, um homem despenca do ar no chão bem atrás dele. Ao Dante se virar, ele arregala os olhos para ver o olho do homem. O homem fica surpreso, pois ele é uma pessoa normal, não é? Ele se desculpa por ser tão rude. É que ele ouviu um barulho alto e ficou curioso para saber o que estava acontecendo. Dante e 182 são levados para o que parece ser um prédio de apartamentos e recebem algo para comer, o que Dante faz com muita avidez. A outra pessoa no apartamento diz a ele para não comer tão rápido, pois vai ter indigestão. Ele deve comer devagar, pois há mais de onde aquilo veio. Dante os agradece por terem salvado a vida dele, enquanto também pensa que nunca esperou ver pessoas normais ali. O homem se apresenta como Rambutan e a outra como Liti. Dante também se apresenta e observa que esta é a primeira vez que encontra alguém aqui com quem consegue ter uma conversa normal. Ele também não esperava ver uma mulher aqui. Liti abraça Rambutan e pergunta se ela realmente parece uma mulher. Ela cortou o cabelo para parecer mais como um homem, já que ser mulher neste lugar faz com que a pessoa se destaque. Rambutan explica que eles vieram de dentro. Quanto mais perto se chega do centro, o conceito de blocos praticamente se dissipa. Dante fica curioso. Há muitas pessoas normais como eles no centro? Rambutan não acha que sim necessariamente, mas a Vila Tofu está cheia de perdedores que são empurrados para o lado de qualquer forma. Ele é novo ou ainda não fez a névoa. Dante explica que ele não é um interno. É difícil explicar os detalhes devido a algumas circunstâncias, mas ele foi sequestrado por aquele cara que desmaiou ali. Rambutan pergunta se ele quer dizer que foi sequestrado para a Terra da Névoa e percebe que ele provavelmente foi sequestrado durante a operação de sequestro de professores. Dante pergunta timidamente como eles sabem disso e Rambutan confirma que todo mundo sabe. Os executores montaram isso com antecedência. Eles até assumiram o controle para que mais ninguém comparecesse às aulas. Dante entende que foi isso que aconteceu então. Mas então o que aqueles idiotas da administração estavam fazendo? Rambutan não esperava encontrar o personagem principal de todo aquele calvário. E Dante lhe pergunta, mesmo que um pouco inconveniente, se ele não é um espião para aqueles executores. Rambutan nega isso, e Liti pergunta o que aconteceu, já que ela nunca viu um executor assim antes. Dante não acha que ele seja realmente um executor. Ele o sequestrou para aprender a cultivar uma batata doce. Ao ouvir isso, Rambutan não consegue deixar de rir, já que essa era a última coisa que ele poderia ter esperado. Dante nem se importa que eles estejam rindo da sua situação, que é como algo saído de uma comédia de humor negro. O riso deles é como simpatia. Ao vê-lo chorar, Rambutan para e pergunta se ele está sendo mantido em cativeiro por ele. Dante não pensa assim. No momento, ele está apenas viajando com ele como um guarda-costas improvisado. Mas ele provavelmente teve uma insolação, pois desmaiou de repente. Liti explica que é limbo. É um tipo de abstinência da névoa. Ele provavelmente viu as pessoas estiradas pelas ruas por toda parte. Elas entraram em limbo porque não conseguiam névoa. Elas acabam saindo disso, mas se o limbo se repetir, os cérebros delas começam a virar papa. Dante fica confuso. O que é névoa, afinal? Os dois se entreolham e Rambutan observa que ele realmente não sabe nada sobre este lugar, não é? A névoa é um remédio divino que concede talento. Amplifica o talento que nunca souberam que tinham ou um que anseiam. Dante pergunta se algo assim é possível, e Rambutan observa que não só é possível e impossível, como também permite transcender os limites humanos. Com este poder, eles vão fugir da prisão afinal. Dante os encara com admiração e medo. Hound chega à cela de 182, mas a encontra completamente vazia. Bem, eles não devem ter ido longe, mas ele deve se apressar, já que os outros provavelmente também o estão procurando, como comedor de ossos, cara de freira, fuzil de volta e cabeça de broca. Rambutan e Liti perguntam a Dante se ele irá com eles, ao que ele concorda a princípio, mas depois para. Embora ele aprecie a oferta como civil, encontrar os guardas ou o departamento de operações deve vir primeiro. Se ele se envolver de forma desajeitada com prisioneiros e fugas, porque ele será realmente acusado.
E isso se eles conseguirem. Se não conseguirem, ele não terá mais que se preocupar com isso. Rambutan diz as coisas como elas são. Ele nunca verá o escritório de operações ou qualquer outra pessoa aqui, já que ninguém quer tentar entrar em Fogland. Isso se deve ao vício em névoa. Dê um passo em falso e ele não conseguirá viver sem a névoa. Isso vale para ele também. Dante está confuso, já que nunca usou névoa e não planeja fazê-lo. Rambutan observa que não se trata do que ele quer. Ele está aqui há, o quê? 2, 3 dias. Ele já pensou na névoa densa daqui? Essa névoa em si são partículas de névoa. A coisa que ele tem tentado esconder da névoa é o dom divino que concede talento. Para manifestar esse talento, são necessárias inúmeras partículas de névoa para o vício, embora as partículas sozinhas sejam suficientes. A névoa se infiltra lentamente em seus pulmões, e ele ansiará constantemente por mais névoa. Se ele não conseguir obtê-la, ele acabará caindo no limbo. Dante se pergunta se já está viciado, se já está ferrado. Rambutan observa que há uma chance. O limbo é a primeira etapa quando tudo realmente começa. A tolerância de cada um é diferente, então ele não pode dizer quando, mas não há tempo para relaxar. Dante diz as coisas como elas são. Mesmo que consigam escapar, eles já estão ferrados, rudes, viciados. Liti confirma isso, mas mesmo assim, ela nunca ouviu falar de alguém que tenha saído vivo deste lugar. Talvez num futuro distante uma recuperação natural pudesse acontecer. Ou se eles expuserem esta prisão, um antídoto poderia ser feito. No entanto, eles prometeram não morrer aqui, e Rambutan concorda. Mesmo que caiam no limbo e se esqueçam um do outro, eles estarão, em algum momento, sob o mesmo céu. Dante está irritado, mas os sentimentos deles são reais. Estes dois realmente falam sério. De repente, 182 acorda e todos percebem, olhando para ele como um fantasma. Dante se pergunta o que fazer, já que não precisa perder tempo com aquela batata doce. E se ele lhe disser que vai escapar com esses dois, ele vai atacar? E se ele os matar como aquele cara? 182 tira sua batata doce e pergunta se a barra está limpa. Dante não sabe como responder e Rambutan pergunta por que ele está com tanto medo. Ele é apenas um zumbi da névoa. Uma vez que alguém cai no limbo, não terá força até a próxima névoa, então ele vai vencer. Dante sente-se aliviado ao ouvir que ele estava preocupado que eles pudessem se machucar. Rambutan diz para ele não se preocupar e levanta a perna no ar. Se ele tiver um problema, no entanto, não deveriam matá-lo? Agora todos se entreolham, mas Dante diz para ele esperar, pois não há necessidade de matá-lo. Ele se agacha ao nível dele e observa que está de partida. Ele não tem intenção de viver aqui, então cada um deve seguir seu próprio caminho. 182 pergunta sobre a batata doce. Batata. Então Dante a pega e a coloca em um copo com um pouco de água antes de entregá-la a ele. Se ele fizer assim, a batata doce crescerá sozinha. Naturalmente precisará de luz solar, então ele deveria ir e expô-lo ao sol. 182 observa que não sabe o caminho, mas Dante não se importa. Ele diz a Rambutan para afastar esse cara, pois ele irá com eles, quer sejam fuzilados ou presos. Ele só quer sair daqui. Com isso, 182 é jogado para fora com o copo e a batata doce. Batata. Ele a olha por um longo tempo e se lembra de quando alguém de sua infância perguntou se ele sabia o que era um filhote de cachorro ou um gato. São animais como corvos, mas com uma pelagem fofa e são muito fofos. Se uma pessoa cria um, ele entende palavras e segue comandos. Ela afofou o cabelo dele e observou que também queria criar um dia quando saísse. Com essa lembrança, 182 alcança a batata, pois não quer soltá-la novamente. Em outro lugar, alguns prisioneiros medem algo. Aparentemente, ele se moveu 20 centímetros. A coisa que estão medindo é uma criatura de aparência demoníaca, que agora segura uma perna em seu terceiro braço. Parece que alguém foi tolo o suficiente para tentar escapar. Dentro do apartamento, Dante põe a mão na parede e pergunta como vão sair daqui. Rambutan se agacha e observa que vai mostrar a ele os olhos aguçados de Dante. Observe enquanto suas pernas se carregam misteriosamente antes que ele atravesse o teto a uma velocidade incrível, rompendo-o completamente. Atravessou. Ele fica chocado e pergunta o que é aquilo. Liti explica que Rambutan tem um talento incrível para saltar, então o plano é simplesmente pular o muro. Eles sobem para um ponto de observação mais alto e Liti toca uma conta em sua cabeça, fazendo seus olhos brilharem incrivelmente. Usando aquilo, ela começa a mapear uma grande parte da prisão. Bem ali, Dante fica impressionado, um talento para desenhar o que ela viu apenas uma vez, como uma fotografia. Será que isso é toda a Fogland? Ela explica que é um mapa que ela fez enquanto vinha para cá do centro. Isto é apenas uma fração do que foi registrado. A mente de Dante está confusa. Se isto é apenas uma fração, quão grande é este inferno? Liti continua, observando que, já que a Vila Tofu não é tão grande, eles provavelmente vieram de muito longe. Eles podem chegar à beira em breve. Dante pega o lápis e anota que ela não desenhou isso. Os 4 andarilhos que estão deste lado. Liti pega o lápis de volta e pergunta por que ela deveria fazer isso, mas Dante só queria que ela marcasse o potencial. Ameaças em potencial. Ele está supondo que este vermelho é o mesmo, mas o que é? Os dois trocam olhares de cumplicidade e Rambutan observa que eles sairão daqui em breve, então não importa. Ele pede a Liti que lhe dê as direções e depois que ela o faz, ele agarra os dois e dispara. Em um canto escuro, algumas pessoas estão sofrendo juntas sem neblina e sem comida. De repente, alguém aparece e pergunta se eles têm neblina.
fazendo com que todos olhassem para cima e se perguntassem quem era aquele idiota. 182 pergunta-lhes novamente e eles se perguntam se parecem ter algum. 182 então pede que esvaziem os bolsos, fazendo com que um dos homens maiores o esbofeteasse, exigindo saber do que diabos ele estava falando. Eles estão morrendo de fome, e ele ousa pedir por merda. Um deles, um mais magro, sugere que o comam. Dizem que se pode obter névoa de carne humana. Aqueles comedores de ossos comem pessoas por névoa, afinal. Os outros não sabem o que dizer, mesmo que estejam com fome. Fazer algo assim é um pouco demais. O almoço está quase chegando de qualquer forma. Ele aponta a colher para 182 e se pergunta por onde deveriam começar a comer. Talvez eles devessem primeiro drenar o sangue dele e beber aquilo. Enquanto ele pensa, Hound o esbofeteia para fora do caminho, direto contra outra pessoa. O tapa foi tão forte que os tímpanos do sujeito faminto saltaram. Lenta e seguramente, eles percebem que o homem à frente deles é Hound. Então todos começam a fugir. E como não querem problemas com alguém do seu porte, Hound se agacha até 182 e nota que finalmente o encontrou, um sorriso visível em seu rosto. No dia do incidente do sequestro do professor, enquanto os outros prisioneiros brigavam, Hound quebrou o vidro que mantinha Dante a salvo e o agarrou. Ele começou a fugir, pensando que havia vencido. Aqueles bastardos estúpidos estavam ocupados demais para sequer notar que ele havia levado o professor. Além disso, ele tinha contas a acertar com aquele bastardo da torre que ousou usar um membro da sua tripulação como escudo humano. Ele havia esquecido a aliança que fizeram, mas a punição seria rápida. De repente, porém, ele notou que alguém realmente o estava seguindo. Ele se virou e perguntou de qual tripulação ele era. A julgar pela aparência que ele tinha, ele adivinhou que era um Eater, ou um Drillhead. Ele então notou a batata na mão dele, e o próprio 182 perguntou se ele também queria cultivar batatas doces. Hound perguntou do que diabos ele estava falando, então 182 sugeriu que eles perguntassem ao professor da equipe. Hound naturalmente ficou bravo. Ele já estava de mau humor por causa do que aconteceu com seus homens. Ao cerrar o punho, ele de repente avançou incrivelmente em direção a 182 e se preparou para arrancar a cabeça dele com um único soco. No entanto, antes que aquilo pudesse atingir, 182 simplesmente saiu do caminho e cerrou 2 dedos na mão com a qual segurava a batata antes de atingir Hound em cheio no corpo. O golpe visava seus órgãos e parecia ter acertado bem, já que Hound estava cambaleando no chão, incapaz de fazer qualquer coisa. Enquanto 182 agarrava o professor, Hound agarra a própria cabeça e pergunta sobre o professor. Ele o tratou bem. Hound arranca a máscara que estava usando e revela que 182 ainda está no limbo. Que patético. Ele pergunta novamente se ele tem alguma névoa e Hound o leva de volta ao seu esconderijo. Quem morreu no sequestro do professor foi seu segundo em comando D, para quem eles faziam um memorial e ofereciam bebidas todas as vezes. Bem ao lado disso, um grupo de seus homens está quebrando cada dedo da mão de 182. Mas ele não parece estar reagindo nem dizendo nada. Eles perguntam se ele quer usar os dedos dos pés como colher de agora em diante. Caso contrário, ele deve dizer a eles onde está aquele maldito professor. 182 repete o que havia dito anteriormente. Se eles lhe derem um pouco de névoa, ele falará. Um dos torturadores se pergunta quanto tempo ele consegue manter essa fachada de indiferença e diz ao amigo para quebrar outro. Infelizmente, ele já quebrou todos os 5, então eles têm que passar para os dedos dos pés dele. O novo segundo em comando de Hound, Slick, se pergunta se aquele desgraçado não vai simplesmente se acostumar com a dor. A essa altura, eles realmente deveriam apenas dar-lhe uma névoa, já que isso é uma perda de tempo para eles. Hound nega essa ideia e diz a ele para nunca dar nenhuma névoa a esse desgraçado. Slick se pergunta o que há de tão assustador nele. Não tem como um magricela desse ser assustador? Hound pergunta se ele realmente vê apenas um garoto magricela. Ele deveria olhar para a profundidade dos seus músculos. O corpo dele é treinado ao extremo absoluto. A gordura corporal dele provavelmente está abaixo de 5% a esta altura. Nesse momento, um de seus homens que está treinando observa que ele está perfeitamente definido. É admirável. Pelo contrário, Slick acredita que isso não lhe faz bem algum. Também se precisa de gordura corporal se não quiserem levar grandes golpes. Al observa que ele provavelmente não sente dor alguma, já que não está reagindo de forma alguma ao estímulo que estão lhe dando. Slick percebe que os outros também começaram a se mover. A notícia de que o professor está na Vila Tofu se espalhou. Se o professor cair nas mãos dos outros, eles não terão chance. Ele rompeu a aliança impensadamente primeiro, antes mesmo de Dedade morrer. Por mais que ele pense nisso, matar Tower também foi um erro. Hound lhe diz que não foi um erro. Para quem prejudica os irmãos, só o sangue os aguarda. Ele não deveria agir como um bastardo inútil. Slick diz que, se ele pensar bem, mais. Era isso que ele realmente queria dizer. Eles precisam reunir névoa, já que Didact também iria querer isso. Ele não iria querer que eles ficassem se lamentando por aqui. De repente, Hound bate o punho na mesa e pega sua bebida, afirmando que eles nunca deixarão a morte de Didact ser em vão para ele. Eles definitivamente acenderão todos de uma vez. Ele brinda ao irmão caído deles e os outros fazem o mesmo. Mas de repente ele cospe violentamente o que estava bebendo e se agacha no chão. Todos se reúnem ao redor dele e perguntam se ele está bem. E Hound lhes diz para não fazerem alarde, pois ele estava apenas engasgando. No entanto, isso é uma mentira. Quando 182 o
Ele joga a lata amassada na própria cabeça e observa que pode enganar outras pessoas, mas não a si mesmo. O que ele fez naquela época não foi sorte, mas técnica, especialmente em Fogland, onde as pessoas só confiam no poder da névoa e arranjam brigas. Aquilo era Krav Maga, não era? E os sapatos que ele usava tinham biqueira de aço. Será que ele era um soldado? Finalmente, Dante e os outros chegam a um portão e os olhos dele se iluminam ao vê-lo, pensando que aquela realmente é a saída. De repente, porém, Rambutan o agarra e lhe diz para esperar um momento, pois aquilo está sendo guardado por uma torre de vigia. Dante se pergunta se realmente há alguém naquela torre de vigia, mas Rambutan diz que não podem ter certeza. Dante observa que se houver alguém, talvez ele pudesse ir sozinho, mas Lich se pergunta o que ele vai fazer sozinho. Bater na porta, talvez? De repente, uma cabeça surge do chão e avisa que vão atirar nele. Eles começarão a atirar assim que se aproximarem da porta. Lich entende, mas então todos percebem que ele não deveria estar ali. Dante pergunta o que é aquilo. Isso é uma batata doce senciente? Quando a cabeça de Broca se irrita novamente por ser chamada de batata doce, Dante se lembra que ele estava de fato na sua aula quando o incidente aconteceu. Rambutan se mete no meio dos dois, pois ele sabe que essa pessoa é um ombro. Dante tem dificuldade em acreditar, especialmente porque ele tem uma cabeça tão bem formada. De repente, pessoas usando cones de aviso aparecem e os colocam no chão de cada lado, cercando-os. Cabeça de Broca surge de baixo. Apresenta-se como o homem mais próximo de ser o líder supremo. Ele tenta agarrar Dante, pois precisa do seu conhecimento, mas é aí que Rambutan o acerta com um chute bem no rosto enquanto o professor os acompanha. Antes de cair, Drillhead é amparado pelos seus homens, e ao segurar o rosto, ele pergunta o que aquele ser é. Rambutan manda ele não interferir, já que ele encontrou essa pessoa primeiro. Drill não consegue acreditar. Ele veio parar aqui como um cão sarnento e nem sequer sabe o que é ter medo. Ele de repente se equilibra como uma bailarina e começa a girar no ar ao seu redor. Ao se mover, Dante percebe que ele está praticamente fazendo balé, mas de repente, Drillhead começa a girar no chão e se aproxima deles com rapidez. Ele aparece bem atrás de Dante, sem lhe dar tempo para reagir. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Rambutan esmaga o pé dele no exato momento em que Drillhead escapa. Enquanto ele perfura ainda mais buracos, ele o chama de muito lento, e Rambutan ainda tenta pegá-lo enquanto Dante se encolhe de medo. Por fim, Cabeça de Broca encontra uma brecha e enfia sua cabeça pontuda diretamente nas costas de Rambutan, arremessando-o contra uma parede. Ao ver seu amante ferido, Lich solta um grito com uma voz feminina, e os outros reagem imediatamente. Cabeça de Broca também reage, e um deles tira o macacão dela, revelando que ela é de fato uma mulher. À medida que mais e mais a agarram, Dante sente um sentimento profundo, medo, vergonha, porque isso está acontecendo por causa dele. Mas de repente ele também sente raiva. Ele pega uma pedra e a atira em um dos homens que agarrou Lich, acertando-o em cheio na cabeça. Todos ficam surpresos, inclusive Lich, mas ele não para por aí. Ele lança uma saraivada de pedras, atingindo até mesmo Lich em certo momento, que consegue segurar a mão dele antes que ele possa atirar outra e manda ele parar. Quando Dante recupera a consciência, os dois fogem e Cabeça de Broca observa que a mulher é bonita. Mas ao fazer isso, ele olha para Rambutan, avaliando a reação dele. De repente, os dois disparam na direção dos dois que estão correndo. Infelizmente para Dante, Rambutan agarra Lich enquanto Cabeça de Broca o agarra e desaparece no chão com ele, selando seu destino. De volta ao seu esconderijo, Hound pergunta se ele é um soldado ou das forças especiais. Ele também costumava ser o tipo de bastardo que lutava em batalhas reais antes de vir para Fogland. Isto é, ele se levanta e diz a Slick para espancar aquele cara até quase a morte. Ele quer ver quanto tempo ele consegue aguentar sem nenhuma névoa. Com isso, ele desaparece e Slick se sente irritado, e um deles pergunta se ele fará isso. Se não, talvez devessem fazer isso juntos. A Slick diz a ele para parar de falar, e observa que Hound não tem qualidades para ser um líder. Ele é um bastardo irresponsável. Ele quer dizer que deveria ser o Hound, aquele que se tornará o líder supremo. Se há muita névoa, qualquer um pode ter uma chance. Por exemplo, Inco é bom em desenhar de certa forma. Ele também tem as qualidades para se tornar o líder supremo. Até o Bulk. Mesmo que não seja inteligente, ele tem potencial. Bulk pergunta sobre ele, e Slick observa que tem sentido seu quê e aumentar um pouco ultimamente. Toda manhã, quando acorda, ele percebe o quão estúpido o Hound é. Tentar se tornar alguém pela lógica da força está ficando ultrapassado agora. Esta é a era do cérebro neste mundo. É esse o poder de que se precisa. Bulk pergunta o que ele vai fazer, e Slick observa que primeiro ele vai descobrir onde o professor está e não vai compartilhar com Hound. Os demais terão que decidir por si mesmos quem seguir. Ele se inclina para 182 e pergunta se ele quer tanto isso. Ele mostra a ele uma gota de névoa, observando que vai entregá-la a ele ao mesmo tempo. Dante aterrissa nas sarjetas com Drillhead, que o olha com um sorriso bastante feliz no rosto. Ele o recebe. Ele está agora em seu reino subterrâneo.
Slick estoura a pérola de névoa na boca, observando que, em troca disso, ele ficará sob seu comando e compartilhará informações sobre o professor da equipe. Em seguida, ele balança a pérola na língua, observando que deveria pensar bem, pois não dá as mesmas chances duas vezes. Contudo, ao engoli-la, 182 surge instantaneamente em sua garganta e a dilacera enquanto agarra a névoa de sua garganta ainda engolindo. Os outros mal conseguem assimilar o que acontece e só se dão conta depois que Slick desaba para trás com a garganta completamente destruída. Eles se aproximam dele, tentando ver se ele ainda respira, mas então começam a ouvir estalo após estalo, enquanto 182 ajeita os dedos de volta à posição. Ele olha para eles, com os olhos brilhando como um verdadeiro demônio das profundezas. Lá embaixo, Dante se pergunta se Rambutan e Lich escaparam. Provavelmente sim. A essa altura, eles já devem tê-lo deixado para trás. Bem, eles não tinham outro motivo para esperá-lo, então ele entende o que quer que tenha acontecido. Drillhead olha pra ele com um sorriso satisfeito e pergunta se ele consegue mesmo fazer nevoeiro. Os rapazes da Vila Tofu estavam a contar que o professor criou o nevoeiro num instante e ele comeu o nevoeiro antes de partir o pescoço da torre. Dante pergunta se como um boato desse sequer surgiu, e Drillhead pergunta se é verdade. Dante gostaria de negar, mas vendo o que aconteceu da última vez que foi considerado inútil, ele decide dizer que era de facto verdade. Ele rapidamente criou um nevoeiro imenso e o engoliu. A torre caiu aos seus pés como um fantoche. Drillhead diz-lhe para parar de mentir. Ele não é tão burro quanto o outro bastardo. Ele não acredita na superstição ridícula de que o professor de ciências pode fazer nevoeiro. Ele é alguém que não acredita em coisas estúpidas como essas. Dante não conhece superstição. Se ninguém sabe como fazer neblina, então ela não deveria existir em primeiro lugar. Drillhead lhe diz que a neblina não foi feita pelo homem. Um dia, de repente, ela simplesmente caiu do céu. Dante se lembra da história dos meteoritos atingindo este deserto. Será essa talvez a fonte da neblina? O que está energizando essas feras? Drillhead observa que com 50 anos já se passando, há rumores de que não resta muita neblina. Em breve, o dia do juízo final estará sobre eles. Dante entende agora que é tudo um recurso limitado. Então Drillhead confirma isso. Com a pouca névoa restante, os prisioneiros estão lutando, mas a névoa apenas circula. Ele ordena aos seus homens que lhe tragam algo que é um homem morto e nu. Drillhead explica que é alguém que morreu depois de inalar a névoa e ele se perguntava, ele conseguiria separar a névoa do sangue dele? Cientificamente, é claro. Dante fica chocado e pergunta do que ele está falando. Então Drillhead explica melhor. Ele está se referindo àquele aparelho de manobra de 3 dias que gira. Dante pergunta se ele está falando de uma centrífuga e Drillhead concorda, observando que pessoas que inalaram muita névoa a têm no sangue em grandes quantidades. Dante pergunta se ele só quer que ele esprema um maldito cadáver. Se é concentração de névoa, não seria melhor abrir as narinas dele e inalar a névoa? A névoa está por toda a parte, afinal. Cabeça de Broca o agarra pela garganta e manda-o parar de falar merda. Se isso fosse suficiente, eles não precisariam da névoa. Simplesmente não se pode coletar ar. Ele tem que juntá-lo e comprimi-lo. Dante subitamente associa o fenômeno ao nascer do sol. Névoa, ele percebe, é apenas vapor d'água que atingiu seu ponto de orvalho. Como é fundamentalmente H2O, pode ser coletada por condensação sob as condições térmicas adequadas. Ele explica à cabeça de Broca que, com o equipamento certo, eles podem desencadear essa mudança de fase para extrair tanto água quanto a névoa que ele, o escuro, tão desesperadamente deseja. Eventualmente, Round retorna, observando que deveriam tomar café da manhã, mas ele encontra seu esconderijo inteiro em ruínas e todos os seus homens mortos. Seus olhos ficam injetados de sangue imediatamente e ele grita em pura raiva e angústia. No refeitório, 182 entra com a mão extremamente inflamada por causa dos ossos quebrados. Ele passa por todos e pede uma coisa: água. Este atendente diz a ele para entrar na fila, e os outros também o mandam entrar na fila, já que essas são as regras. De repente, 182 bate com a mão quebrada no balcão de atendimento e pede água novamente. Ele recebe a água e pega a batata que está dentro do copo junto com ela. Ele senta-se ali esperando, olhando fixamente para ela. Enquanto isso, Dante de fato consegue coletar água de neblina de um pedaço de pano. Ele comemora, pensando que é um gênio. Agora ninguém pode alcançá-lo. 182 continua encarando a batata, mas ela não cresce. Parece que ele foi ensinado tolamente, então o professor terá que matá-lo. Agora Rambutan e Lich começam a perguntar por aí. Eles encontram um homem com aparência inocente e dizem a ele que podem escapar juntos. Definitivamente há uma saída daqui. O homem com aparência inocente parece confuso a princípio, mas então saca uma faca de combate e manda que eles sumam. Enquanto caminham, Lich observa que não importa o quão tola ou ingênua alguém pareça, neste lugar, ainda assim, não há ninguém que não saiba sobre aquilo. Rambutan supõe que é apenas Dante quem sabe. E ela observa que o esconderijo de Drillhead está no mapa que ela fez. Este é um coletor de nevoeiro, um dispositivo que produz água do ar em países áridos ou regiões secas. O princípio é bastante simples. O vapor de água no ar condensa no ponto de orvalho quando a temperatura cai ao amanhecer. Quando a temperatura baixa, a umidade no nevoeiro é capturada através de uma rede de malha, e assim convertida em água.
Se for possível substituir a rede por uma tela mosquiteira respirável e moldar a parte inferior em uma curva para guiar o orvalho para a área de coleta, a água recolhida provavelmente conterá muito nevoeiro. Drillhead pergunta o que é essa água de nevoeiro, e Dante observa que é água feita do nevoeiro puro de Fogland. Drillhead mergulha os dedos e aprova. No momento em que o faz, seus olhos arregalam-se, pois aquilo é nevoeiro. Todos começam a dançar ao perceberem que obtiveram nevoeiro infinito e jogam Dante para o alto, elogiando-o como o professor. Depois disso, Dante é então vestido apropriadamente com um terno e gravata improvisados. Drillhead observa que ele pode ser um homem de terno por natureza, mas ele está com uma aparência bem diferente. Ele gostou do novo traje? Dante observa que é feito com capricho como uma camisa social, e Drillhead promete que, a partir de hoje, ninguém vai encostar um dedo nele, pois roupas feitas com tanta fineza não são para qualquer um. Ele o dá as boas-vindas à organização deles e promete tratá-lo com o mais alto respeito. Dante se lembra do que ele disse, que ele era o mais próximo do líder supremo, e também se lembra do que 182 disse, que para sair dali ele tem que se tornar o líder supremo. Ele pensa que através desse cara ele talvez consiga contatar para a administração. Drillhead observa que eles farão um grande festival da névoa hoje. Graças a ele, eles não precisam mais conservá-la, então eles vão usar toda a névoa coletada para a ascensão dele. Dante não reage e se pergunta o que é aquilo. Os homens do Drillhead cantam e dançam pelo país. Eles reuniram grandes quantidades de névoa até que Drillhead percebe que é o suficiente. Dante fica surpreso com a quantidade de névoa. Eles vão dar uma festa de arromba, ou o quê? Drillhead observa que ele é o rei do subterrâneo e o rei deles. Este é o momento em que seus esforços finalmente dão frutos com a névoa que guardaram por tanto tempo. Ele vai desafiar a ascensão hoje. Todos os seus homens o aplaudem, querendo vê-lo ascender e terminar isso. Drillhead olha para trás, para Dante, e diz a ele para observar atentamente: observe o verdadeiro nascimento de um rei. Ele começa a empanturrar-se da névoa sob o olhar de todos. Seus homens continuam a assisti-lo, dizendo-lhe para acender e acender. E ele continua comendo até que restem apenas alguns pedaços de névoa e sua barriga enche descontroladamente. Não vendo nada acontecer, Cabeça de Broca pensa que hoje também não é o dia. Ele já consumiu toneladas de névoa em sua vida, mas mesmo assim, um de seus homens observa que seu talento é tão rápido que não consegue acompanhar seu corpo. Então eles continuarão tentando. De repente, porém, todos apontam e veem que sua cabeça cresceu exponencialmente. Todos começam a comemorar novamente, pensando que ele finalmente ascendeu. E a Cabeça de Broca também pode sentir o universo. Ele está no lugar de onde toda a névoa veio. Ele pode ver todas as verdades do mundo enquanto começa a inchar em outros lugares. Ele diz que todos eles vivem num inferno azul pálido. De repente, ele simplesmente arrebenta seu vaso, não conseguindo conter toda a névoa. Os homens aplaudem, pois isso é uma queda. E as palavras de 182 ecoam na cabeça de Dante. Ou você acende ou você cai. Ele observa com uma expressão de puro choque enquanto os outros aplaudem. Depois que ele caiu, uma chuva de névoa está caindo. Isso era o que ele queria dizer com o festival. O ato de seu povo comer dele, Dante só consegue observar enquanto eles comem e enquanto começam a estourar, provando de uma vez por todas que ele está em um mundo inteiramente diferente. O mundo de Fogland. Obrigado por assistir. Até a próxima.